A aposentadoria no Brasil é um assunto que desperta muitas dúvidas e preocupações entre os contribuintes do INSS, especialmente para aqueles que realizaram contribuições antes de 1994. Esses segurados frequentemente questionam como essas contribuições influenciam o cálculo de seus benefícios. A implementação do Plano Real, em julho de 1994, trouxe transformações profundas na economia e no sistema previdenciário, alterando a forma como as aposentadorias são calculadas. Uma das principais mudanças foi a exclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994, o que afetou diretamente aqueles que tinham um histórico de contribuições elevadas antes desse período. A justificativa para essa medida foi a dificuldade de converter os valores devido à hiperinflação que assolava o país na época. No entanto, essa exclusão gerou desigualdades, levando muitos aposentados a buscarem revisões judiciais para tentar reverter essa regra. A partir da exclusão das contribuições anteriores a 1994, surgiram debates sobre possíveis revisões que poderiam beneficiar os aposentados que tiveram rendimentos mais altos nesse período. Uma das principais propostas foi a revisão da vida toda, que visava incluir todas as contribuições do segurado no cálculo do benefício, independentemente do período em que foram feitas. O objetivo era corrigir distorções, principalmente para aqueles que tiveram salários elevados antes de 1994 e, posteriormente, passaram a contribuir com valores menores. Contudo, em março de 2024, o STF decidiu que essa revisão não poderia ser aplicada, mantendo a regra de exclusão das contribuições anteriores a 1994. Apesar dessa decisão, outras revisões ainda estão disponíveis e podem impactar positivamente o valor da aposentadoria. Por exemplo, a revisão do buraco negro pode ser aplicada para aqueles que se aposentaram entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991, período em que o INSS cometeu erros de cálculo devido à transição das regras previdenciárias. Além disso, revisões como a do índice de reajuste do salário mínimo e a dos tetos previdenciários também podem ser vantajosas para determinados segurados. O impacto do Plano Real nas aposentadorias. A criação do Plano Real, em julho de 1994, foi um marco na história econômica do Brasil. A substituição do Cruzeiro Real pelo Real tinha como principal objetivo combater a inflação galopante, que chegava a ultrapassar 3.000% ao ano. Antes dessa estabilização, os salários eram reajustados com frequência e a desvalorização da moeda dificultava o cálculo preciso das aposentadorias. Para simplificar o sistema previdenciário, decidiu-se que apenas os salários de contribuição a partir de julho de 1994 seriam considerados para o cálculo dos benefícios. Essa mudança, embora tenha ajudado a padronizar os cálculos, prejudicou muitos segurados que possuíam altos rendimentos antes de 1994. Isso porque aqueles que contribuíram com valores elevados antes dessa data tiveram suas aposentadorias calculadas apenas com base nos salários mais recentes, que muitas vezes eram mais baixos. Como resultado, o valor do benefício foi significativamente reduzido para milhares de aposentados. Revisão da vida toda. Funcionamento e decisão do STF. A revisão da vida toda surgiu como uma proposta para corrigir essa distorção, permitindo que todas as contribuições do trabalhador, incluindo as anteriores a 1994, fossem consideradas no cálculo da aposentadoria. Essa revisão beneficiaria especialmente aqueles que tiveram altos salários antes da criação do Plano Real, mas que passaram a contribuir com valores menores posteriormente. A tese foi amplamente discutida na Justiça e chegou ao Supremo Tribunal Federal, que em dezembro de 2022 reconheceu a possibilidade de aplicação da revisão para casos específicos. No entanto, em março de 2024, o STF reverteu a decisão e determinou que o INSS não precisaria recalcular os benefícios com base em contribuições anteriores a julho de 1994. Essa decisão consolidou a regra vigente e impossibilitou a aplicação da revisão da vida toda. Outras revisões que podem beneficiar aposentados.
Apesar da negativa do STF em relação à revisão da vida toda, outras revisões previdenciárias ainda podem ser vantajosas para segurados que se aposentaram com valores inferiores ao esperado. Algumas das principais revisões incluem: revisão do buraco negro, benefícios concedidos entre 1988 e 1991. Podem ter sido calculados incorretamente devido à falta de atualização dos índices de correção monetária. A revisão pode resultar em aumentos expressivos para quem se enquadra nesse período. Revisão do IRSM. O índice de reajuste do salário mínimo de fevereiro de 1994 foi de 39,67%, mas não foi corretamente aplicado no cálculo de alguns benefícios. Quem se aposentou após essa data pode ter direito a essa revisão. Revisão dos tetos previdenciários. Em 1998 e 2003, os tetos do INSS foram reajustados, mas muitos segurados que contribuíram sob valores mais altos não tiveram seus benefícios adequadamente ajustados. Revisão por erro de fato. Casos em que períodos de contribuição não foram computados corretamente ou em que informações foram omitidas podem gerar direito à correção do benefício. Prazo para solicitar revisões e importância da análise individual. Para solicitar uma revisão, é necessário observar o prazo de decadência, que na maioria dos casos é de 10 anos a partir da concessão do benefício. Esse prazo é aplicado a revisões de cálculo, como a revisão da vida toda, enquanto outras revisões, como a do buraco negro e a dos tetos, podem ser requeridas a qualquer momento. Cada caso deve ser analisado individualmente por um especialista em direito previdenciário, que pode verificar se o segurado tem direito a uma revisão vantajosa. Fazer uma análise antes de solicitar a revisão é fundamental, pois nem sempre o recálculo resulta em um benefício maior. Em alguns casos, o valor da aposentadoria pode até diminuir. Impacto das revisões nos valores de aposentadoria. O impacto de uma revisão na aposentadoria pode variar significativamente. Dependendo do caso, um segurado pode conseguir um aumento de até 100% no valor do benefício, além do pagamento de valores retroativos que podem ultrapassar R$200 mil. No entanto, esse cálculo depende de diversos fatores, como o período de contribuição, valores recolhidos e tipo de revisão solicitada. Os valores retroativos, quando devidos, são pagos em parcela única, o que pode representar um ganho expressivo para aposentados que tiveram seus benefícios reduzidos injustamente. No entanto, o processo pode ser demorado, especialmente quando a revisão exige ação judicial. Possibilidade de descarte de contribuições para melhorar o benefício. Uma estratégia recente que pode beneficiar alguns aposentados é o descarte de contribuições de menor valor para elevar a média salarial utilizada no cálculo do benefício. Essa possibilidade foi introduzida com a reforma da Previdência de 2019 e permite que segurados optem por descartar períodos de contribuição mais baixos, desde que isso resulte em um benefício maior. Essa opção pode ser vantajosa para quem possui um histórico de altos salários antes de 1994 e passou a contribuir com valores mais baixos posteriormente. Ao eliminar as contribuições menores, a média dos salários considerados aumenta, resultando em uma aposentadoria maior. Conclusão: a exclusão das contribuições anteriores a 1994 no cálculo das aposentadorias teve um impacto significativo para milhares de segurados. Enquanto a revisão da vida toda foi barrada pelo STF, outras revisões ainda podem ser aplicáveis para corrigir erros ou omissões nos cálculos dos benefícios. Para quem busca um aumento na aposentadoria, é fundamental consultar um advogado especializado e analisar todas as possibilidades disponíveis. Se essa explicação fez sentido para você, apoie esse trabalho deixando seu like, comentando e compartilhando. Vamos juntos espalhar informação correta e ajudar os trabalhadores a conhecerem melhor seus direitos. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.